dia pessoal, eu sou Bruno Baltarejo, instrutor certificado da Adobe. E nessa videoaula a gente vai aprender a trabalhar de modo avançado dentro do After Effects. Então a ideia não vai ser o conhecimento básico de workspace, interface, camadas. O que a gente vai fazer realmente aqui vai ser trabalhar de forma avançada usando conceitos como traqueamento, estabilização, efeitos, composição 3D avançada. A gente vai passar também por trabalho com sólidos, com shapes, com textos. Então a gente vai pegar nossos conhecimentos básicos e ir além deles para aprender a realmente dominar o After Effects. Nessa videoaula, vamos aprender algumas técnicas um pouco mais avançadas de trabalho com máscara. Então, na primeira composição que a gente vai criar aqui, eu vou clicar no botão de Nova Comp, 1920 por 1080, deixar aqui o frame rate de 29.97 e uma duração de 10 segundos. E nessa primeira comp, a gente vai fazer uma diagramação parecida com uma HQ, dividindo a tela em algumas partes diferentes. Para isso, eu vou usar essas cenas brutas aqui, essas três cenas, e eu vou usar como referência para as minhas máscaras algumas guias e grids. Então eu vou primeiro vir aqui em View e vou habilitar aqui, ó, Show Grid, e vou habilitar também a opção Snap Grid. Então sempre que eu trouxer um objeto ou for criar uma máscara, ele vai colar aqui nos meus grids. A única coisa que eu vou fazer também é diminuir essas linhas menores aqui para não ficar tão poluído a minha visualização dos grids. Então eu vou vir aqui em Editar, Preferências, e aí eu tenho a opção Grids e Guides. Aqui em Grids e Guides, o que eu quero fazer é tirar as subdivisões, colocar como 0, só para ficar um pouco menos poluída a minha tela. A próxima coisa que eu vou fazer é trazer as cenas aqui para dentro. Então eu vou pegar aqui as três cenas e jogar aqui na minha timeline. Então já tem as três cenas na tela. Próxima coisa que eu vou fazer é colocar algumas guias na tela para definir a posição correta de cada objeto. Então, para eu aparecer aqui as guias, eu aperto Ctrl R e as guias já aparecem aqui na tela. Ou eu posso também vir aqui em View e ligar a opção Rulers. Na verdade, sim, eu estou dizendo que eu estou com as guias na tela. Na verdade, eu estou com as réguas, mas é a partir das réguas que você cria qualquer guia. Se eu quiser colocar aqui uma margem lateral, eu só venho na régua e coloco aqui uma guia. Venho na régua também, coloco aqui mais uma guia, vou fazer o mesmo aqui na direita. Aqui na base, eu vou ter que colocar aqui na metade dessa guia. Por causa que essa última aqui, ela não coube inteiro na tela, e eu sei que ela está exatamente na metade. Na dúvida, se você preferir, você pode vir aqui em Editar, Preferências, voltar para Grids e Guides, e definir lá algumas divisões. Eu vou colocar aqui duas divisões. Daí eu tenho uma divisão central, e eu consigo ver que aqui está bem cortadinho na divisão central, e eu preciso vir na divisão central da de cima. Então trago aqui minha guia, e posiciono aqui na divisão. Eu quero vir aqui também na opção de Safe Area, só para eu ter uma referência aqui do centro, e daí eu posso vir com a minha régua, com a minha guia, puxando ali da régua, colocar aqui ó, no centro, e aqui na direita também. Então eu posicionei aqui todas as minhas guias, e eu vou também diagramar aqui meus objetos. Eu quero essa cena aqui bem menor, então eu vou pegar aqui no Bounding Box, e eu vou diminuindo segurando o Shift para manter proporcional. Vou posicionar aqui embaixo, vou aumentar um pouco mais o Bounding Box, que eu encolhi demais, até deixar certinho na posição que eu preciso. E eu tenho a opção de Lock também para eu não, sem querer, mover as minhas guias. Então eu vou ligar o Lock também. Seleciono ali minha máscara, selecionar o meu layer. No caso aqui eu estou com o layer maior selecionado. Eu quero uma máscara daqui de cima até ali embaixo. E vocês conseguem ver que ele já vai grudando ali ó, nas guias com as opções Snap to Guides. Então selecionar o próximo objeto. Fazer aqui uma máscara. E o meu último objeto. E eu fiz uma máscara também. Agora eu posso tirar aqui tanto as réguas quanto as guias da tela. E eu tenho aqui minha cena diagramada. Vou agora selecionar aqui a ferramenta Pan Behind Tool. O que essa ferramenta Pan Behind Tool me permite fazer quando eu estou trabalhando com máscaras é movimentar a minha imagem original dentro da máscara. Dessa forma, ele mantém a diagramação das máscaras em volta da imagem e eu tenho a possibilidade de mudar como que o vídeo vai ficar dentro dessa máscara. E para fazer isso, ele está alterando a informação de dois parâmetros diferentes.
do Archer Point e da posição. Então, conforme eu vou movendo um desses objetos, eu vou selecionar aqui o primeiro da lista. E vocês vão vendo que conforme eu vou alterando, ó, eu tenho aqui meu Archer Point fixo a posição do objeto. Então, eu estou alterando ele na tela. Sempre que eu movo, ó, meu Archer Point muda de posição na tela, mas continua fixo ao objeto. E eu estou alterando também a posição da minha camada inteira. Então, eu estou alterando essas duas informações. Esse referente à tela e a posição dele referente a meu cenário. E eu também tenho uma animação na minha máscara. Eu vou apertar aqui M duas vezes. E eu tenho uma animação aqui no Mask Patch, que é o posicionamento da máscara em relação ao ponto de ancoragem. Então, se eu quisesse animar, eu poderia criar aqui keyframes. No Mask Patch, Position, movo aqui um pouco mais para frente. E altero aqui o posicionamento. E eu vou ter uma animação ali da minha cena dentro da minha máscara. Então essa é uma das primeiras opções que eu quero mostrar para trabalhar com máscara. Você usar o Snap to Guides ou Snap to Guides para trabalhar de forma mais prática e usar o Pan Behind Tool para mover cenas por dentro de uma máscara. O que eu quero mostrar agora é um truque de passagem usando a opção Feather, que é relativamente nova dentro do After Effects. Então eu vou colocar aqui uma nova composição chamada Passagem e vou trazer aqui duas cenas. Eu quero criar aqui uma máscara exatamente do tamanho dessa cena. Então eu vou vir aqui no botão de máscara. E um truque super prático para eu criar uma máscara aqui retangular do formato da minha cena é só dar um duplo clique. Se eu der um duplo clique ali, já tem aqui uma máscara na tela exatamente do tamanho que eu preciso. Só que, estão vendo que minha máscara ela veio verde? Quando vocês começam a trabalhar com máscara inicialmente no After Effects, ela sempre vem amarela e toda e qualquer máscara que você cria vem amarela. Então se você for trabalhar com várias máscaras na mesma cena, fica bem confuso saber qual máscara é qual, porque ela vem como amarelo. No meu caso, o que eu estou fazendo aqui, cada máscara que eu pus ela veio com uma cor diferente, porque eu alterei uma propriedade dentro do After Effects que eu recomendo muito alterar essa propriedade. Então eu vou vir aqui ó, em Editar, Preferências e eu escolher a opção Aparência. E aqui em Aparência, eu habilito essa opção, ó, Cycle Mask Color. E cada nova máscara que eu crio vem com uma nova cor, e daí fica muito mais fácil saber qual máscara é qual na tela. Mas eu vou dar uns Ctrl Z, eu só preciso de uma. E o que eu quero fazer aqui é animar essa máscara para fazer um efeito de passagem. Então eu vou vir aqui, e eu quero transitar dessa cena para a próxima cena entre quase 4 segundos e 6 segundos. Então eu vou ligar aqui Mask Patch em 4, e aqui em 6 eu vou mover a máscara. Então eu vou vir aqui, Ctrl T, é o Free Transform, vou diminuir essa máscara, e vou trazer ela aqui para fora. Então se eu der um play aqui, ó, eu tenho uma animação, deixa eu selecionar a cena para a gente ver a máscara, da máscara encolhendo e saindo para fora da tela. Só que eu queria fazer isso usando um desfoque, para a gente ver aqui um desfoque na tela. Então eu vou pegar aqui a ferramenta Mask Feeder, e eu quero trazer um feeder aqui na minha máscara. Então eu vou clicar uma vez para eu selecionar a máscara, e daí eu clico e arrasto, e ele vai fazer um desfoque. Eu posso fazer um desfoque tanto para fora quanto para dentro, mas se eu vou fazer aqui um desfoque para dentro, ele vai fazer para todos os lados e eu vou acabar revelando a layer de baixo antes. Então o que eu vou fazer é segurar o Shift enquanto eu faço isso, e daí ele traz só de uma das laterais. Só que como eu estou fazendo isso nesse frame, parece que está tudo ok. Mas quando eu volto aqui para a primeira keyframe aqui, vocês vão ver que ele vai vir aqui encolhidinho. Na verdade, eu queria que ele já tivesse aqui uma parte para fora. Então eu já vou puxar aqui ó, com a bolinha para fora. E daí conforme eu for transitando aqui, ele vai só aumentando aqui a parte de dentro. Até chegar aqui no último keyframe, onde ele já está aqui fora. Eu vou aumentar também ali a parte de fora. Então eu sempre tenho um desfoquezinho mesmo no início da animação, quanto no final da animação. Então o que eu quero mostrar aqui é que você pode usar os desfoques tanto para você fazer mesclagem entre camadas, caso eu quisesse ter aqui uma mesclagem entre as duas, como também para fazer animações. Na versão mais recente, você consegue criar keyframe para essas animações aqui de feeder, e é bem prático de usar. Você pega o feeder e você pode puxar tanto para a parte de dentro quanto para a parte de fora, e se segurar o Shift ele trava aqui numa das laterais. Quem já usou o Illustrator é bem parecido com a ferramenta de stroke variável
no qual você vai fazendo as laterais ficar variável, você pode assumir um número maior ou menor, ou definir só para uma das arestas. Aqui é uma forma bem parecida de trabalhar. A última coisa que eu quero mostrar é como converter uma máscara numa outra máscara de uma forma bem simples. Então eu vou criar mais um projeto, e vou colocar aqui animando máscaras. Vou criar um novo sólido. Eu vou fazer aqui no sólido só para ficar simples de entender, mas poderia fazer em qualquer tipo de camada. Poderia ser para animar, por exemplo, de um frame para o outro, um objeto está se movendo e está alterando muito. E você quer fazer máscaras animadas entre esses frames, essa é a mesma ideia. Aqui só estou usando um sólido por praticidade. Eu vou pegar aqui a ferramenta estrela. E vou desenhar aqui uma estrela aqui do centro da minha máscara para fora. E o que eu queria fazer é animar da estrela para um novo formato. Então, vou revelar aqui Mask Patch, criar um keyframe. Na verdade, eu vou mover esse keyframe aqui para 2 segundos. Eu quero animar aqui entre 2 segundos e 4 segundos. Só que se eu vir aqui e selecionar um outro formato, vou colocar aqui o polígono, o que ele vai fazer é desenhar uma nova máscara. Para você substituir essa máscara que você tem, na verdade, você vai ter que entrar no painel Layer. Eu vou ter que isolar aqui meu layer num painel específico, que é aqui o painel Layer. É bem simples de fazer isso, é só você dar um duplo clique na tua camada e você está aqui dentro do painel Layer. E aqui embaixo no painel Layer você tem uma opção chamada Target. Essa opção Target é para dizer qual máscara que você está selecionando para a tua nova criação. Então, se eu vim aqui e escolher a máscara 1, que é essa máscara aqui da estrela, e eu fizer qualquer outro desenho, eu vou estar substituindo o desenho que eu já tinha e não fazendo mais uma nova máscara. Se eu colocar aqui como None, que é o modo padrão, eu vou estar fazendo novas máscaras a cada novo desenho. Então a única coisa que eu preciso fazer aqui é mudar para Target. Vou vir aqui na minha tela, eu vou desenhar aqui meu polígono. Eu posso usar a barra de espaço para mover o polígono de posição. Eu posso usar também o Shift para deixar ele aqui proporcional. E eu posso ir usando as duas opções aqui para ir manipulando a posição dele e deixando proporcional. Uma coisa que é importante cuidar quando você está fazendo interpolação entre máscaras é qual que é o ponto inicial do desenho. Nesse meus dois, o ponto inicial é esse primeiro, eu consigo identificar aqui por esse quadrado em volta do meu ponto de ancoragem. Cada um desses pontos aqui não tem esse quadrado aqui. Na estrela também ele está usando a mesma ponta, então ele faz uma interpolação ali bem bacana entre os dois. No caso, se estivesse com essa ponta em outro lugar, eu vou selecionar aqui o mouse e definir essa ponto de ancoragem. Botão direito, opções de máscara, e setar como primeiro vértice. Agora esse é o primeiro vértice, e quando eu vou de um para o outro, tá vendo que ele faz toda uma animação para poder se mover. Nesse caso ficou bem interessante a animação, até vou deixar assim. Mas vocês conseguem ver como ele vai desse ponto para aquele ponto, e isso é que define a animação da tua máscara. Então sempre que você tem duas máscaras bem diferentes, define um ponto que seja o mais próximo possível, que coincida bem a posição para você definir a sua animação. Quanto mais distante, maior vai ser a animação que você vai ter na tela. Quanto mais próximo, mais sutil, mais homogênea fica a animação.